Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui para falar no painel que tem o curioso título de Geração Só a Cabecinha. Eu vou dar uma lida na definição desse painel e apresentar os nossos convidados. Somos a geração que lê o título, comenta sobre ele, compartilha, mas não vai até o fim do texto. Sem perceber, viramos um amontoado de pessoas que vivem com pressa, ansiosas demais para se aprofundar nas coisas. Precisamos emitir logo qualquer opinião ou dar aquele compartilhar maroto só para mostrar que estamos por dentro do tema do momento. Não precisa aprofundar, daqui a pouco vem outro assunto mesmo. Quais os efeitos disso na nossa vida e como amenizar os danos dessa correria? Eu sou Daniela, sou jornalista e trabalho também com publicidade, fazendo projetos como o Instamission de fotografia. E vou mediar hoje essa conversa. E eu estou aqui do lado com a Marina Weinstein, a Mavá, que eu conheço há muitos anos, mas nunca sei pronunciar o sobrenome dela. Ela é pós-graduada em semiótica na PUC, tem passagem pela Hyper Island, é hoje diretora de planejamento da DPZ. Começou a trabalhar com redes sociais quando só existia o Orkut. É envolvida com convergência e integração de meios de planejamento e tem clientes como Unilever, Claro, Coca-Cola e Airbnb. E também estou aqui com o Daniel Solero, que é criador do aplicativo de estratégias digitais Brainstorm e co-criador da rede social MoveMe e colaborador do Brainstorm 9. Ele é carioca, pai, publicitário e mais um monte de coisa que vocês não teriam paciência de ler até o fim. Obrigada a vocês pela presença. E para começar, eu queria saber se vocês acham que a gente é a geração só a cabecinha. Sim, eu acho que a gente... Eu não sei se a gente eu acho que a gente vive nesse momento. Precisa entender até onde a gente vai estimular esse comportamento e até onde a gente vai chegar com esse comportamento. Mas, sem sombra de dúvida, hoje a gente tem a gente vai lá, vê o título, vê do que se trata e simplesmente passa adiante. É muito fácil você se informar pelo que está escrito ali. Eu acho que a gente está numa cultura de 140 caracteres, inevitavelmente, e fica difícil da gente entender para onde a gente vai. É assim mesmo, mas o que eu fico pensando é que, sei lá, nos anos 80 fizeram a pesquisa, 80, 90 fizeram a pesquisa e falaram que a gente sofre impacto de comunicação, e aí pode ser publicidade ou qualquer coisa, de 3 mil mensagens por dia. Hoje é muito mais porque a gente fica muito tempo online. Eu não sei se esse comportamento é tipo uma reação a esse tipo de overdose de informação, sabe? Então, a gente sim está fazendo isso, mas porque o dia continua tendo 24 horas, a gente continua tendo que dormir em algum momento. Não dá nem para falar ir no banheiro, que uma galera vai no banheiro com o celular, né? Mas, enfim. Mas dormir a gente ainda precisa, e o dia não aumentou a quantidade de horas. Então, acho que isso é quase um efeito colateral da overdose de informação que a gente tem hoje, né? E aí a minha dúvida é que tem outras coisas acontecendo agora que também no artigo até fala, as pessoas estão passando a música em 5 segundos, etc. E eu acho que a gente está muito acostumado em ser... muito acostumado é ótimo, o negócio começou anteontem. Mas, enfim, a gente está começando a se acostumar de ser tudo on demand. Eu quero ouvir uma música, eu vou no Spotify ou eu vou no YouTube e eu ouço essa música e pronto, eu quero ouvir aquela música. Eu não preciso mais ter ela. Então, se, por exemplo, eu estou num shuffle e não vem a música que eu queria naquele momento, como assim esse serviço não leu minha mente e sabia o que eu queria? Então eu vou passar mesmo. Então a nossa tolerância baixou muito porque a gente sempre tem o que a gente quer quando a gente quer. Então acho que a tolerância para perder tempo reduziu a quase zero, né? E como é que vocês lidam com essa quantidade absurda de informação que a gente recebe a cada dia? Como é a rotina de vocês em relação à internet? Cara, eu não lido. Tipo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho usado um plugin do Chrome que ele não mostra nada no meu newsfeed, então no Facebook, isso para mim já ajuda bastante. O Twitter tem o tempo como regular, né? Ele regula o que você vai ser exposto pelo tempo, então isso também já ajuda bastante. Então eu vou usando muito mais os aplicativos tipo Flipboard, Zite, até RSS também,
que é a maneira que eu consigo ir lá, vejo mais ou menos o que está rolando ali, não precisa ser... Eu não estou muito nessa fase de preciso saber opinião, ter uma opinião sobre o que vai estar acontecendo agora. Ó, tá chovendo hoje. E aí eu vou falar que hoje está chovendo, o trânsito está ruim, ou será que está chovendo na Cantareira? Sabe, já tem 200 pessoas falando isso e sei lá, eu estou começando a lidar bem com esse negócio de abrir mão de ter opinião sobre tudo, né? Se me perguntarem, talvez eu tenha que parar e dar uma estudada, mas... tipo aqui, eu tive que dar uma estudada, mas... É isso, assim, eu acho que não tem muito como lidar, você tem que... Cada escolha é uma renúncia, né? Então, é por aí, eu acho. Eu não lido bem, não. Não é gostoso. Eu acho que tem uma angústia envolvida em tudo, de você querer saber, de você se envolver, né? Às vezes você é bombardeado com N informações, mas também não acho justo só culpar essas informações que chegam, porque elas são atraentes, cara. Você quer ler, você quer clicar, você quer ir ver aquele vídeo de repente. Então, acho que às vezes a gente tende a culpar sempre o universo, né? Não, estou postando muito, e aí eu me disperso. Não, você tem uma parcela porque você se interessa por aquilo. E acho que como eu lido, né? Não é, hoje em dia não é tão gostoso ainda. Eu sinto que eu não achei, mas talvez algumas regras de produtividade, sim, essa palavra me soa sacal praticamente, mas elas são importantes, de você tentar delimitar tempos para determinadas coisas. É quase que como se eu me liberasse. Assim, eu vou ter 15 minutos para me perder em tudo que estão postando. Mas eu tenho que parar nesses 15 minutos, porque senão a procrastinação ela não tem fim, né? Ela nunca vai acabar. Então, acho que eu tento me colocar essas regrinhas. Eu estava até essa semana conversando com o meu chefe sobre isso, sobre regrinhas de produtividade, e ele deu uma dica que eu achei genial, que ele fala que você tem que analisar tudo na teoria dos 2 minutos. A teoria dos 2 minutos é simples. Você vai conseguir fazer aquele negócio em 2 minutos? Faz agora. Seja ele responder o e-mail de trabalho, seja ele ler uma notícia que você achou legal. Não vai conseguir fazer nos 2 minutos, quanto tempo vai demorar para aquilo ser feito, e aí calcula se você tem esse tempo, ou delega para alguém. Tá? Então, manda para alguém. Então, isso tem mais a ver com o trabalho em si, mas, como o meu trabalho é inerente a planejamento em redes sociais, acaba tendo uma ligação ali, né? Quem trabalha, não sei quem daqui trabalha com redes sociais, mas sabe que é quase inevitável, às vezes, você se perder ali no meio do caminho e perder um pouco mais de tempo. Mas, enfim, acho que essa regrinha de 2 minutos de produtividade tem me colocado, assim, demora 2 minutos? Ah, dá para eu consumir isso agora ou não? Vou para cá ou não vou? E aí você segue a vida. Tem a questão só que esses 2 minutos, quando você não está aplicando para o trabalho, de repente, quando você vê, passou 1 hora e você está ali tentando chegar no fim do Facebook, que não existe, mas você acha que você vai chegar. E você, quando você vê, você perdeu muito tempo. Tem aquela coisa, né, de a comparação do Facebook com geladeira. Você abre a geladeira esperando que vai surgir alguma coisa ali. Tem as mesmas coisas, o Facebook também. Então, eu fico muito observando o meu próprio comportamento quando estou usando ali. Porque tem dias que eu quero saber de tudo, da opinião de todo mundo, de todos os links. Tem dias, feito ontem, que eu também instalei esse plugin, que chama Kill the Newsfeed. Isso aí. Você vê o Facebook, mas assim, você só vê suas mensagens, não tem e os aquele grupos, você feed. vê grupo e chat. É muito esquisito, parece que é um cemitério, mas aumenta muito a sua capacidade de trabalho. Não, você acaba trabalhando, é incrível. Aí, mas tem uma outra coisa que acontece também. A gente começa a ver as revistas e jornais também tendo esse tipo de comportamento de reduzir conteúdo e tal. Então você vê jornal tipo... e eu sei, é o objetivo desse jornal, que é o Metro e o Destaque, eles são para ser de consumo rápido, então eles não têm nenhuma análise aprofundada, não tem nada disso. E até algumas revistas, assim, cara, acho que a Galileu também reduziu bastante a quantidade de texto que tem, tem muito mais infográfico, tá um negócio muito mais visual, né? Então, eu acho que a gente está tendo muito mais impacto visual, assim, então a gente tem que resolver um negócio rápido. Então, parece que tudo está sendo... Você tem que... Já vem mastigado, assim. Então, eu escrevo uns textos gigantes no Brainstorm 9 e... eu fico surpreso quando tem comentário, porque eu acho que ninguém vai ler aquela porra, e aí eu leio só texto gigante, eu escrevo pouco lá,
mas eu escrevo texto maior, e aí eu fico surpreso que as pessoas comentam, que vão até o fim e tal. E aí eu sinto falta um pouco disso na mídia tradicional também, sabe? A gente começa a ver que tá tudo já vindo meio que superficial demais e tal. E aí eu vi que lá fora, mais ou menos, né? Tem uma revista chamada Delay Gratification, que ela é focada em matérias de notícias velhas. Velhas é fogo, né? Eles não estão querendo dar o furo, eles estão querendo analisar melhor, assim. Então você entra no site lá, slowjournalism.com, e eles pegam a notícia que foi, sei lá, semestre passado, e eles falam, não, o avião caiu, ele caiu porque teve esse problema, teve isso aqui. Então eles pegam mais fatos, analisam melhor, tem a parte de infográfico também, mas eles tentam dar mais profundidade. Tem outra revista chamada The Atlantic, que eu tive uma experiência curiosa com ela, que eu estava viajando, voltando para casa, e eu comprei essa revista, falei, deixa eu ver qual é, eu tinha visto uma palestra que era legal. Aí quando eu li a revista inteira, assim, muito rápido, e ela tinha matérias longas, assim, eu falei, nossa, cara, que diferente, matéria longa na revista, né? E aí me chamou muita atenção isso, e eu vi que nenhuma revista hoje, aliás, nenhuma é generalizar demais, mas poucas revistas hoje tem matérias maiores, assim. Pode pegar até as semanais, assim, as revistas semanais não têm matérias longas. Então, elas estão se adaptando a esse novo comportamento que a gente tem hoje, de ser mais visual, de ser mais rápido, de tentar virar alguma coisa que se dissemine nas redes sociais, tipo o Rei do Camarote, esse tipo de coisa. Eles começam a focar um pouco mais no que está dando ibope. E aí, quem perde é o conteúdo, eu acho, assim, né? É tudo tão rápido, né, que parece que a internet é uma grande lista. Tudo é uma lista, e eu adoro o BuzzFeed, por exemplo. Acho incrível, me divirto, mas fico pensando que é essa pressa da gente o tempo inteiro, né? A gente quer tudo muito mastigado e muito picotado. E às vezes é legal se aprofundar em um assunto e sentir esse prazer de ler uma coisa mais longa. Eu acho que até parece às vezes que o nosso cérebro está tão acelerado que quando a gente vai ler uma coisa mais longa, a gente se desconcentra. Então, é legal ficar pensando em como você consome. Já é para pergunta agora ou não? Vamos fazer no final ou você quer fazer agora? Porque senão a gente vai começar a se perder um pouco. Pode ser no final? Guarda aí, anota aí, porque você vai esquecer, hein? É muito conteúdo aqui que está acontecendo agora. Não, sacanagem. Espera aí que ela quer falar aqui. Eu queria perguntar, na verdade, se vocês acham que a função da notícia mudou. Eu acho que a gente... É muito engraçado, assim, eu trabalhei muitos anos em jornal e sempre vi falar que as pessoas não querem ler. O leitor, essa figura mítica do leitor, ele não quer ler, tem que colocar foto, tem que colocar infográfico. E eu nunca achei que ele não quisesse ler, porque no momento que eu achasse que ele não queria mais ler, eu acho que o meu ofício não estaria mais sendo bem desempenhado e não seria mais útil. Eu acho que a gente nunca quis tanto consumir notícia. Tanto é que a gente passa o dia inteiro no Facebook lendo que... Pode ler que a Andressa Urashi teve um problema com a prótese. Pode ler das demissões na Petrobras. Ou que teu amigo tua mãe tá grávida, ou qualquer coisa assim. Também é uma notícia. É uma notícia, mas no eu fico seu universo, vendo, né? Que assim, a notícia mesmo, a gente quer o tempo inteiro. Então, eu acho que as pessoas querem muito consumir notícia, sendo que existe mais espaço hoje para um tipo só de notícia. Essa notícia que é muito rápida. Tem um livro muito legal que chama A Dieta da Informação. Que o autor fala que a gente precisa fazer uma dieta para os nossos cérebros, que nem a gente faz uma dieta para o nosso corpo. Ele fala que a gente está acostumado a comer fast food, porque fast food é mais gostoso, é mais barato, você vai lá no McDonald's e come e fica feliz. Com a notícia é a mesma coisa. A organização dos portais é feita para que você veja o bafo do Big Brother, um escândalo, uma tragédia. Então você consome aquilo ali porque é o mais fácil, é o mais interessante. Mas e aprofundar nas questões? Aí ele fala, do mesmo jeito que a gente se preocupa com o que a gente vai comer, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai consumir. Então a gente tem que fazer essa dieta, escolher melhor e ser mais ativo no processo de consumir informação do que passivo.
Notícia sem glúten agora, é isso, né? Esse é o Sem futuro. lactose, sem tudo. Chata, né? Sem gosto, sem vida, né? Aquela coisa. Mas não, eu entendo. Você explicou o BuzzFeed também, comparando com o McDonald's, você acaba explicando o BuzzFeed, porque as pessoas ficam viciadas naquelas listas e tal, e eles têm esse desafio de trazer o jornalismo de volta. Eles já furaram a CNN algumas vezes, etc. E ninguém fala, as pessoas só falam das listas e tal. E eu acho o BuzzFeed do caralho também, mas... tem aquela jogada também de as pessoas estarem lendo menos. O nego fala, não, o pessoal está lendo menos. Eu acho que as pessoas estão lendo bastante, mas estão lendo muita coisa de muito assunto. Então fica tudo muito superficial. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é que está lendo um livro agora, assim? Levanta o braço aí. Caralho, muito orgulho, gente, na boa. É o seguinte, sobre essa overdose de comunicação, acabou meu argumento todo. Vocês levantaram a mão, acabou meu argumento. Mas o lance tem gente que fala de overdose de informação e fala que meditação ajuda como essa dieta, assim. Você faz eu não faço meditação, não consigo, mas tem gente que fala que meditar é meio que você dá um boot no teu cérebro e você volta com mais capacidade de consumo de notícia, etc. Eu não sei se isso serve como uma dieta, assim, mas ou como uma maneira saudável de você se organizar, sabe? Porque a gente continua tendo todos esses impactos. Agora, se você parar para pensar que a gente está consumindo pequenas notícias ou pequenas informações e a gente está sabendo uma porção de coisa assim, muito superficial, o que isso causa daqui para frente, sabe? Como é que a gente vai chegar e analisar que aquela notícia de 2010 falando que a água ia acabar em 2015 era realmente relevante se a gente tivesse dado importância para ela, né? Tem um papel do jornalista também de falar, não, peraí, isso é importante, a gente tem que bater nessa tecla porque isso é importante. Agora que está faltando água, todo mundo está batendo na tecla, mas já tinham falado isso antes e ninguém levou a sério. Por que ninguém levou a sério? Porque a gente só está lendo a chamada, falar, vai faltar água, vai faltar água. Ah, não, Brasil, país abençoado por Deus, etc. Não vai ter problema, né? Deus é brasileiro. E aí, não tanto, pelo visto, mas enfim... então acho que a gente tem um papel de jornalista também de se envolver e falar, não, gente, isso aqui é importante, e acho que a gente, ao se aprofundar, eles podem trazer isso para a pauta também, né? É porque informação é muito valioso, mas sem contexto não é tanta coisa, né? Então eu fico pensando nisso, de que a gente tem todos esses drops de informação, a gente sabe de tudo, mas quem é que vai contextualizar e dizer o que é que está acontecendo realmente com a crise da água? Por isso que o papel da mídia, para mim, ainda é muito importante, porque você vai ter um articulista, vai ter opinião de alguém, não é só a notícia pela notícia. Acho que nesse mar de informação, a gente aprender a contextualizar e aprofundar um pouco traz um benefício. Eu acho que a gente nunca leu tanto, provavelmente. E eu gosto da ideia. Antes eu pensava, não, a gente está... Talvez essa leitura na internet o tempo inteiro deixa a gente mais superficial. Eu já pensei um pouco nisso. Mas, na verdade, é como você escolhe fazer. E é muito legal que muita gente hoje queira consumir muita informação, sabe? As pessoas estão lendo livro, estão consumindo informação. Às vezes também eu acho que a gente fica nesse papo de que a internet pode ser do mal, né? Tipo, que o Google está emborrecendo a gente. Mas informação, sempre existiu muito mais informação do que nossos cérebros são capazes de processar, né? É só que agora, sei lá, antes a gente tinha uma revista, a gente assinava uma revista, por exemplo, e esperava um mês para ela chegar. Hoje a gente tem 100 revistas com conteúdo o tempo inteiro. O que você chama aqui de contexto? É o papel do especialista? O que é exatamente isso? Eu acho que é o papel de você pegar a notícia da água e destrinchar. Você vai falar com um especialista, você não vai ouvir só o governo, você vai ouvir a ONG, você vai ouvir o especialista, você vai ouvir o pesquisador que se debruça sobre isso há 10 anos. Não é só a notícia de que a Sabesp vai cobrar uma multa se você ultrapassar o consumo, sabe? É tipo, entender todos os atores envolvidos nesse processo e aproveitar que a gente tem a internet para... todo mundo pode se colocar ali para mostrar os vários lados dessa notícia. É que eu acho que o fato da gente simplesmente clicar... Na verdade, não é nem clicar, né? É ler a manchete e acabou.
tira justamente qualquer referência de contexto. Né? Se eu tenho um comportamento hoje que é, eu leio o título, absorvi. Ah, vai acabar a água, vai acabar a água. Se eu realmente quero saber se vai acabar a água, qual que é o meu... Onde que eu vou buscar? Qual que é a fonte? Eu acho que talvez um dos efeitos disso, agora falando de efeito, acho que quando você introduziu no começo é para onde a gente vai, eu acho que essa descentralização aí de contexto tira os parâmetros, que é um pouco do que acontece depois de uma eleição, por exemplo, que fica muito polarizado. Eu acho que a maioria já começa a criar um filtro de, cara, né, sempre vai ter um que vai defender o A, o outro vai defender o B. Qual que é o contexto? Qual que é a referência? E às vezes nisso de criar o filtro, às vezes você cria um filtro que só reforça o que você já acha, né? Aí você cria aquela bolha ali de todo mundo que só vota na mesma pessoa e que acha a mesma coisa. Isso é um perigo porque o mundo é maior que a sua bolha. Na eleição foi isso. Você só via seus amigos que tinham a mesma opinião que você. Então eles estavam lendo as mesmas notícias e compartilhando as mesmas coisas. Mas tem uma coisa... E a gente fica radical, né? Nossa, se ele tem essa opinião, eu vou bloquear. Então... E a diferença é que faz a gente chegar em mais lugares, assim, e chegar num novo nível de conhecimento. Mas esse negócio de a gente só ler a manchete, etc., tem um lance de hoax também, né? No artigo até fala, não, o negócio do Selton Mello lá no Game of Thrones e tal, o nego falou e era uma pegadinha e tal. A gente perde o critério de pesquisar e saber o que é, e o negócio acaba, tipo, chega no Terra, chega no UOL, chega nos portais que teoricamente são de jornalismo de verdade, e eles estão replicando esse tipo de notícia, sabe? E é muito por causa disso, porque a gente está numa câmera de eco, aí todo mundo fica falando e falando, nossa, tá todo mundo falando. Na verdade, não tá todo mundo falando, tá seus, sei lá, 30 amigos mais ativos no Facebook falando sobre isso, e isso parece um negócio muito maior, né? E aí a gente vê esse tipo de coisa e fala, cara, na boa, eu acho que a gente tem que continuar curioso e continuar procurando essas coisas. Peraí, tem alguma coisa errada nessa notícia, né? E quando você está lendo alguma coisa, você também saber o viés daquela notícia, saber, pô, quem é que está ganhando com isso? Quem é que ganha com essa notícia? Né? Quem é que... Porque falar da água agora, ou falar do jogo do Corinthians, ou falar qualquer coisa dessa, é o assunto que está em voga, é o assunto que você vai ter no bar, na fila do banco, no elevador, fala, pô, você viu o jogo ontem e tal, parece que você está atualizado. Mas, na verdade, se você não viu o jogo e você só leu a manchete, você soube que ganhou e tal, que jogou bem, e para aí. Então, se alguém for chegar e falar, o cara que viu o jogo vai falar, pô, você viu, teve gol até de calcanhar e tal, não sei o que, aí você fala, hã? Não, não teve. Aí você não sabe. É a mesma coisa que você não lê a matéria toda ali, você não tem assunto com o cara. Então o cara fala, pô, é mesmo? Ah, vou ver os melhores momentos depois e tal. Então você perde toda a notícia, todos os detalhes que vão fazer com que você transforme aquilo em capital social para você, para parecer que você é uma pessoa culta, e você perde tudo isso só porque lê o negócio e acha que é só pequenas conversas que você fica fazendo, assim, só conversa de fila de banco, nada mais profundo. Quando você vê um filme e você vai conversar com as pessoas, você chega e fala, cara, o filme é incrível. Aí vocês começam a debater, porra, e se fosse assim, se fosse assim? Cara, você fica louco só de debater esse tipo de coisa. E a gente não faz isso com notícia porque a gente não está lendo. Não, é só uma conclusão, que ler só a manchete é só conversar em fila de banco. E aí? Ganhou, perdeu? É isso? Choveu? Petrobras? Beleza. Não, e também tem a coisa da opinião, né? A gente o tempo inteiro parece que a gente não consegue mais pensar sozinho. A gente tem que pensar e postar. E quando a gente posta e a gente ganha um like, aí a gente volta para ver se tem mais, porque é uma coisa viciante mesmo, é feito para que a gente volte, para que a gente more ali dentro daquela rede. E a gente precisa. A coisa mal aconteceu e a gente precisa dar a nossa opinião. Por que vocês acham que a gente está tão ansioso por se expressar desse jeito? Acho que passa muito pelo que o Daniel falou agora, de você se colocar em relação a qualquer coisa, né? É o seu grande objeto social, ou talvez o seu capital social, que é o que a gente pratica em qualquer lugar. Na hora que você sai com pessoas X, vai para um bar,
vamos supor, pessoas que não se conhecem tanto, sempre né, como é que você começa a conversa, como é que você mostra que você é legal, enfim, você quer participar daquele todo. Acho que a gente está falando de pessoas que querem participar de um todo, porque se elas não quiserem, elas simplesmente se isolam, não participam, né, ficam na delas e acabou. Mas a partir do momento que você quer realmente estar ativo dentro de uma comunidade, seja ela qual for, você vai começar a falar. E o jeito mais fácil é a conversa de elevador, é falar do que está acontecendo. É muito mais fácil você falar do externo do que do interno, para te representar de alguma maneira. Então, acho que é um comportamento bem... Na verdade, ele já é um comportamento humano anterior ao digital, só que no digital ele fica ali, aí ele fica... Talvez ele seja um comportamento que viva mais tempo graças ao algoritmo, né? Aquele negócio não morre nunca. Então, o algoritmo deu vida longa ao conteúdo. Então, às vezes, uma coisa que seria muito... Nossa, você viu a menina que... Esqueci o nome. Aí. A menina que botou silicone, sei lá onde. Essa conversa pararia ali no elevador ou na fila do banco, etc. Só que aí um Facebook da vida vai lá e faz esse negócio viver muito tempo, cara. É aquela hora que você já saiu do elevador, já entrou na sua casa, nunca mais viu o seu vizinho e aquela conversa está ali. Ela está ali, acontecendo. E aí ela ganha uma proporção gigante. Não, cara, lembra da Copa. O jogo do Brasil demorava uns 4 dias, assim, né? Porque todo mundo comentava muito e no Facebook voltava. Mas na voltava Copa foi e tal. bom, né? Porque depois do 7-1 foi bom ter a internet. Porque foi tão horroroso que pelo menos a quantidade de piada ajudou. Mas é terapia, né? Mas o lance é que no caso do Facebook tem esse negócio do algoritmo que ressuscita a coisa, mas no Twitter não, cara. Então não tem dessa. No Twitter é o tempo. Então o nego tá comentando o jogo na mesma hora. E no Instagram também, acho que também tem isso. Então tem muita coisa acontecendo que a gente tá vendo, tá no momento. Aí no momento faz sentido, eu acho. Ter comentário rápido, tem comentário idiota. Porque é o que a gente faria com os nossos amigos. E teoricamente, quem tá nos seguindo deveria ser os nossos amigos, assim, né? Então você tem a liberdade de falar uma merda e tá tudo certo. Mas nem sempre é assim, e aí o negócio aumenta absurdamente. Se você falar uma besteira muito grande, sei lá, de um patrocinador que por acaso é cliente da agência, aí você já era, sabe? Você perde muito, mas eu acho que o comentário em real time é incrível. Isso é legal e eu acho que os 140 caracteres do Twitter é uma limitação ótima, assim, porque se você falar demais, vai perder o foco. É outra experiência acompanhar um jogo, um Oscar, alguma coisa na TV com Twitter, né? Tipo, várias vezes melhora a experiência. Eu vi uma palestra uma vez de uma diretora do Ibope e ela fez uma comparação que eu não conhecia. Ela falava que o Twitter, especificamente, por ser mais real-time, por ter essa orientação de acontecer na hora, ele funciona como um negócio chamado laughing track. Eu não conhecia esse termo. Esse é o termo que as pessoas usam para seriado. Sabe quando vocês veem um seriado e tem aquelas risadas de fundo? Essas risadas de fundo, elas têm um papel específico, que é te ajudar a entender a hora da piada. Nem sempre a pessoa que está assistindo sabe entender que aquilo é uma piada, ou que aquilo é uma ironia, ou até se você for para um exemplo muito específico, como Big Bang, que tem uma questão científica, tá, entre aspas, envolvida, mas que nem todo usuário comum vai saber entender a piada. Então o laughing track ajuda a dar um sentido para aquilo. E eu acho que o Twitter tem feito a mesma coisa. Por isso que você falou, a experiência é muito mais legal quando você vê alguma coisa na TV acontecendo e aí tem alguém comentando. Ele funciona como uma espécie de laughing track individual, online ali acontecendo. Mas eu queria trazer outra coisa que você falou Você falou do Twitter é real time e é legal, mas no Facebook esse negócio dura mais tempo. Sim, porque depende de cada rede. A gente poderia até fazer todo um fluxo, né? A notícia estoura primeiro no Twitter, depois ela é um pouquinho mais elaborada, ela fica em fóruns, em Facebooks, etc. Depois ela ganha um formato, de repente ela vira um vídeo, vira uma foto, vai para outros meios, etc. Vocês acham que o fato dessa mensagem, que seria uma coisa muito breve, seria simplesmente um comentário de estamos aqui, é isso, olha que legal. O fato dela viver por muito tempo não piora ainda mais o nosso fluxo, porque elas talvez não tenham, nem precisem ter uma profundidade. E aí elas ficam lá vivendo muito tempo no nosso newsfeed, por exemplo.
Mas será que elas ficam? Porque às vezes eu tenho a impressão que existem 5 links do dia, sabe? Apesar de ter muita coisa, mas assim, existem aqueles que todo mundo compartilha. É o papel do Trending Topics, né? É meio tipo... Elas ficam um tempo a mais, mas eu acho que são sempre as mesmas. Eu já fiz a experiência de ficar longe do Facebook, fiquei 1 ano, foi maravilhoso. E assim, eu não sabia de muita coisa que para muita gente era importante, era aquela polêmica do dia, ou aquele assunto, e passava batido, porque não chegava no ambiente fora do Face. Mas você sabia das suas amigas que casaram, estavam grávidas, ou sei lá, qualquer coisa? Sabia, o WhatsApp, né? Uma hora você vai substituindo. Então, mas beleza. Eu acho que, a gente não tem como lidar com isso. Assim, vai ter que... Já era. A gente que vai ter que se adaptar e não vai ter uma mudança da mídia em relação a isso. A gente vai ter que se adaptar. Agora, cabe da gente também puxar isso da mídia, de falar, cara, eu quero mais. Quando teve Matrix, eu sou velho dessa época, tá? Quando teve Matrix, tinha tanta possibilidade naquele universo que eu, por exemplo, eu fiquei... Cara, eu ia procurar coisa em tudo quanto é canto. Entrava em fórum, entrava em coisa de falar de Baudelaire, qualquer coisa assim, porque eu queria saber mais daquele universo. Eu acho que a notícia, quando ela é importante mesmo, ela deveria fazer a mesma coisa com a gente. Aí acaba não acontecendo isso, né? O que acontece é tipo aqueles títulos assim, descubra como. Tipo, é meio... Qual o nome? Aquele negócio de emagrecer, como é que é? Pergunte-me como. Essas chamadas tipo... eu não vou falar. Bom, enfim. Aquelas coisas de dieta, pergunte-me como e tal. E as chamadas eram assim, você não vai acreditar no que esse cara faz. Os caras estavam atrás de clique para ter propaganda, para ter mais grana e tal. Era um motivo errado, sabe? Eu acho que se tivesse uma campanha assim, de pegar as notícias de verdade, fazer um clickbait desse para as pessoas lerem e se envolverem mais com aquilo e realmente ter uma mudança de comportamento, até uma mudança social, seria muito mais legal, né? Do que você não vai acreditar no que esse cara fez com o cachorrinho dele que pulava um bambolê. Tanto faz, sabe? Com essas coisas bizarras, eu não quero ter esse tipo de coisa. Agora, se fizessem isso por uma coisa incrível, ia ser muito legal, assim. Só que agora já acabou, passou um momento e ninguém vai usar mais isso porque virou uma prática ruim, assim, de jornalismo, né? Mas seria bom ter isso para o que realmente vale, né? Tem uma coisa das redes serem muito cíclicas, né? O Twitter está aí há muito tempo, mas tem gente que fala que não se usa mais tanto. O Orkut a gente usava muito, hoje em dia não usa. Hoje a gente mora no Facebook. Como é que vocês acham que a gente vai lidar com informação em uns 5 anos? Será que a gente vai estar no Facebook ainda? A gente vai ter descoberto uma outra maneira? O que é que vocês acham? Eu acho que a gente vai lidar do mesmo jeito que a gente lida hoje, independente da plataforma. Então, se eu acho que tem uma notícia relevante que eu tenho que falar para as pessoas, um show que eu fui, ou, sei lá, meu filho que nasceu, qualquer coisa assim, eu vou falar isso. Ou vai acabar a água, não vai acabar a água, ou que absurdo, ou um filme novo que vai lançar e por aí vai. Eu vou continuar fazendo isso, porque eu já fazia isso antes de ter essas redes sociais, né? No Orkut, quando a gente falava, tinha muita comunidade que era fechada. Então, tinha comunidade que era fechada, eu digo, de um tema, era um fórum. Então, você falava só, sei lá, de um programa de edição de vídeo, sei lá, só de Final Cut. Então você falava só com gente que gostava, só com gente que gostava de fotografia. Então, vai ter os nichos, você vai continuar falando, mas talvez tenha mais nicho, assim, você vai falando só com aqueles grupinhos que são os que têm interesse naquilo, né? Eu não sei, mas eu acho que o nosso comportamento vai continuar o mesmo, de querer comunicar e etc., que é uma coisa que a gente já tem, é nosso, assim, do ser humano e tal. Mas eu acho que é isso, assim, não vai mudar, a plataforma pode mudar, mas a gente não. Eu concordo com o Daniel, acho que a gente não muda tanto, mas eu acho que a gente vai ter uma clareza muito maior entre o que é público e o que é privado. Eu acho que talvez esse seja um gancho interessante, porque se a gente para pensar,
a internet sempre se vendeu com aquele papo da janela para o mundo, né? Você tem internet, você vai para qualquer lugar, você enxerga qualquer coisa, você acessa qualquer coisa. E o próprio Google, por exemplo, é uma empresa que tem esse tipo de metodologia. Se a gente fala que o Google é o maior site do mundo, vamos falar assim, mas é o site onde você passa menos tempo, porque você busca e você sai dele, então ele é realmente uma ponte para você chegar em algum outro lugar. Eu vou comparar aqui Google e Facebook só como exemplo, tá? Mas uma rede como o Facebook, ou até talvez uma rede como o Orkut naquela época, qual que era a ideia dessa rede? Era reunir as pessoas num espaço específico, elas não saírem tanto para outros lugares. Eu acho que isso vai um pouco contra, entre aspas, aquele imaginário de internet de você ver tudo. Porque a grande verdade é que no Facebook você acaba vendo tudo da sua rede. Ou seja, é o tal do filtro, né? De que adianta eu votar em tal candidato e eu só ler o que as pessoas que votam no mesmo candidato falam? Eu raramente vou ter uma abertura de argumento ou uma profundidade específica. Então, eu acho que os movimentos de grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, tudo isso que vai restringindo de novo esse universo, vai crescer e as pessoas vão conseguir identificar melhor o que é um universo privado e o que é o universo do deixa eu abrir a minha cabeça. Eu acho que esse conceito talvez fique um pouco mais claro de uso mesmo. É muito legal pensar nisso e até eu acho que isso muda também a forma, o que a gente escolhe postar, né? Eu acho que a gente ainda engatinha um pouco na nossa relação com a internet. Então, talvez há uns 2, 3 anos atrás a gente postasse tudo. Posta a comida, posta o quarto, posta o show. Não sei, talvez hoje a gente pense mais um pouco e talvez com essa restringindo um pouco o público, a gente também se coloque com mais clareza, né? Às vezes, não só, vou postar, mas é porque eu vou postar, eu quero mesmo falar tal coisa para tal grupo de pessoas ou não. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez mude a maneira que a gente está lidando, que é o seguinte. Hoje, se você parar para pensar, tudo que acontece na internet é medido por clique e usuário único. E agora você começa a ver alguns sites que estão começando a usar tempo como uma variável. Então você vê o Medium, ele diz, essa leitura demora 4 minutos, ou 7 minutos, ou meia hora, tanto faz. Então o tempo começa a ser uma variável para atrair as pessoas. Se o tempo começa a ser uma variável para você qualificar o teu leitor, talvez isso seja uma maneira da gente botar as pessoas mais, os jornalistas também, ou botar o conteúdo mais atrativo para as pessoas ficarem mais tempo. Então, quando o cara fica mais tempo e ele tem acesso a mais informação e ele fica mais tempo no site, aquele uso qualificado vai ser mais grana para ele em anunciante, alguma coisa pro publisher, né? Então, no final, se a gente medir isso desse jeito, vai ser legal, sabe? Eu acho que pode ser um caminho. Eu anotei aqui enquanto vocês estão falando, porque senão eu ia esquecer. Mas e aí a gente vê, tem vários sites que já estão pensando, todos os aplicativos que tem ou serviços que tem de ler depois, né? Tipo o Readability, Instapaper, o Pocket e tal, eles você leva as pessoas para lá e ele fica tipo o favorito do Twitter, né? A gente favoritava no Twitter, nunca lia, porque ficava lá como se fosse, não, um dia eu vou ler. E acontece a mesma coisa com esses serviços. Mas eles são todos baseados em tempo, porque eles estão querendo que você, já que você não vai ter tempo agora, ou não quer ler nessa tela do celular, você vai usar o seu tempo livre ou numa tela maior para você consumir aquele conteúdo. Então, se o tempo é uma variável importante, talvez ele seja a chave para a gente começar a mudar o comportamento de se aprofundar, assim. Porque isso vai gerar dinheiro para o publisher e o publisher vai falar, beleza, isso aqui vale mais a pena eu ter mais gente qualificada do que um montão de paraquedista do Google ficando 30 segundos ou 20 segundos no meu site. Engraçado que você está falando do ponto de vista de indústria mesmo, que acho que é o que também que move muita coisa, mas agora pensando da cultura do só a cabecinha, né, de eu ler só a manchete, o nosso grande álibi é eu não tenho tempo para ler isso. E talvez tempo seja uma palavra-chave importante para esse futuro dessa geração. E aí, só para adicionar uma outra coisa que eu estava pensando sobre tempo e consumo de informação, era sobre o Snapchat. Porque o Snapchat, quando ele veio, né,
acho que eu mesma, a gente conversou sobre isso e eu falei, não, que rede esquisita, a mensagem some, não vai pegar. E aí, discutindo com o Daniel numa outra conversa, a gente chegou à conclusão que talvez seja uma das redes mais imersivas, porque ela depende do seu tempo e da sua atenção. Você não pode ler depois. Ela vai contra o movimento do ver só um pouquinho. Não tem. Ou você está ali presente, consumindo aquilo, ou você perdeu. Então, talvez movimentos como o do Snapchat façam um pouco essa cultura também diminuir. E até porque essa coisa do tempo, eu adoro o Pocket, por exemplo, de salvar para ler depois. Aí você vai criando também um elefante, né? Você salva para ler depois. Quando é esse depois? Você acumula uma quantidade inimaginável de conteúdo que uma hora você escolhe talvez deletar sem ver, porque você não tem esse tempo. É legal pensar no Snapchat como uma coisa da presença, né? Eu estava lendo uma autora que ela fala sobre atenção plena. Você vai misturando tudo, né? Produtividade, conteúdo, atenção plena. E ela fala assim, a internet, ela tá lá, ela não é uma vilã. O jeito que você usa é que vai definir. Você vai ter que parar e pensar que quando você estiver ali consumindo, você vai estar presente. Então, eu estou lendo aquela notícia, eu estou presente. Eu estou comentando do bebê da minha amiga também. Ela não gosta dessa ideia de que a gente virou refém da tecnologia e que nós estamos emburrecendo e que nós estamos superficiais. Pelo contrário, a gente tem toda a chance de aprofundar, só tem que ser uma escolha. Sim, mas a chance a gente sempre teve. Vai na biblioteca, o livro está lá também, sacou? Então, só está mais à mão agora. Mas é porque de outro lado, tem muitos autores que tentam demonizar, né? Tipo, o Google está emburrecendo a gente é uma geração superficial, que não quer nada. E assim, é tudo uma escolha. É quase autoajuda a relação, mas é isso mesmo, né? Eu fico pensando. Eu acho que no final a gente só não quer mostrar que está sozinho, né? Tem mais gente aqui. Mas o lance do Snapchat, quando a gente está conversando, assim que eu vi o Snapchat, antes dessa última atualização, claro, eu falei, pô, isso não faz muito sentido. E aí eu lembrei que quando eu vi o Twitter pela primeira vez, eu falei, pô, mas Twitter, que isso, gente? Não faz sentido. E aí eu lembrei de uma matéria que eu li de um cara falando dessas bandas aí, emo e tal, naquela época, falando, cara, se você, sabe, Restart, essas bandas todas aí, se você não entende essa banda, você acha que não é bom, que na tua época que era bom, é porque você tá velho, ela não tá falando pra você. Então, acho que com as redes sociais acontece mais ou menos a mesma coisa. O fato de eu não entender o Snapchat muito bem, quer dizer que ela não é pra mim, sabe? E eu acho que foi o Varacheri que escreveu esse negócio das bandas, falando, tipo, os pais... os jovens que gostavam de Elvis os pais falando, não, essa música não é nada. Quem gostava de rock progressivo, a mesma coisa. Quem gostava de punk rock, a mesma coisa. Não é pra tua geração. Então a outra geração vai tipo falando, não, isso aqui não é pra mim. E aí a gente vê, a molecada não tá ficando mais tanto no Facebook, tá ficando mais no Snapchat, WhatsApp e tal, Instagram. Legal. Isso é uma mudança de comportamento. Talvez a gente não esteja entendendo a maneira certa de comunicar com essa nova geração. Mas o dia continua tendo 24 horas. Né? Então o tempo é uma variável aí. A gente tem que abrir para pergunta? Então vai. Vamos lá. Deixa só ele ser o primeiro. Teve aquele ali de azul ali que foi o primeiro ali, coitado. Bom dia, gente. Bom dia. Na hora que alguém mencionou a questão de que os textos estão encurtando, eu lembrei na hora do filme Wall-E, que tem aquele futuro muito distante, com um monte de gente na nave, com a tela na frente da cara e um monte de ícones apenas. As pessoas não liam mais. Aí eu queria saber de vocês, assim, nessa futurologia, será que essa tendência continua? E se num futuro possivelmente distante a gente pode chegar nesse cenário muito pessimista, claro, né? Pô, essa foi boa. O lance é o seguinte, cara. No contexto do Wall-E, tinha só ícones e tinham só as pessoas obesas, deitadas e não conseguiam ficar de pé. Eu acho que acontece a mesma coisa com o cérebro quando você não está praticando. Então, acho que o contexto todo é uma crítica para você ver que
tudo muito de graça, assim, muito rápido, talvez não seja o melhor caminho. Na minha opinião, tá? Eu não sei se isso é real, mas me parece fazer algum sentido isso. Você vê ali uma crítica toda, o contexto todo parece ser uma crítica. Eu acho que a gente não chega em Wall-E, eu espero que não. Mas eu acho que a gente muda um pouco alguns formatos, tá? Isso porque você olha, é muito mais fácil você produzir de tal maneira. Aqui eu estou falando de texto, foto, vídeo, meios de se comunicar. Por que a gente tem tanto infográfico hoje? Porque o meio é mais fácil da gente entender, é mais rápido, etc. Então, se eu parar para pensar que Luís XIV, na hora que encomendava um pintor para fazer a selfie dele, que era isso que ele fazia, basicamente eu dependia de uma técnica do pintor para fazer a selfie. E hoje não, né? A gente está aqui. Então eu acho que essa influência de produção de conteúdo talvez altere um pouquinho. Eu acho que a gente não chega no icônico só do ícone, mas eu acho que a gente muda um pouquinho a coisa. Bom dia. Vocês não acham que esse fenômeno que ocorre com redes como o Facebook e o Twitter, das pessoas compartilharem notícias só superficialmente sem ler, não ocorre porque essas redes são redes sociais de fim geral? Porque eu acho que na internet existe espaço tanto para futilidade quanto para redes sociais de nicho, onde você compartilha as coisas de forma mais profunda, começa a discutir. Até porque se as pessoas começassem a compartilhar as reflexões delas no Facebook, o Facebook ia virar um fórum de discussão, ia mudar o propósito da rede. Eu acho que facilita. Se você, talvez não tanto o Twitter, mas se você olha o universo de Facebook, de Orkut, são redes sociais que te ligam por amizade. Por que você está lá? Para fazer amigos, basicamente. Tá? É diferente de uma rede que fica muito pautada como um LinkedIn. Você vai lá para assuntos profissionais. Antigamente, você ia no Flickr para fotografia, né? Uma parte mais técnica. Então, acho que o fato da própria rede estar ligada a um universo semântico totalmente, né? É a amizade que te conecta lá, as chances da mensagem se perder são muito mais fáceis. Não, e até por isso que eles criaram os grupos, para deixar esses nichos dentro do Facebook. Eu acho que a ideia do Facebook é ter tudo dentro dele, né? A internet ser um anexo, assim, mas tudo está dentro do Facebook. Então, os grupos, eu acho que acabam respondendo essa parte de nicho. E sempre vai ter gente, cara. Sempre vai ter aquele teu amigo mala que vai falar de um assunto que ninguém quer saber. E você vai falar, puta, tá, de novo esse cara com esse assunto. E vai rolar, é do comportamento das pessoas, eu acho. Não tem muito dessa. Não é uma pergunta, assim, é sim um desabafo para contribuir com o debate. É que hoje todo mundo tem opinião, inclusive jornal, porque desde que eu era pequeno eu aprendi que texto jornalístico não tem opinião. Hoje a gente abre a Veja, tem uma opinião sobre a crise da Petrobras. Aí, esses dias eu abri a Carta Capital para dar uma olhada e estava lá, essa crise da Petrobras não existe. Tipo, eu olhei, como assim, gente? Que opiniões que são essas e como que eu vou lidar com tudo isso? Se eu defendo a Dilma, ou se eu vou contra ela, e o que eu acho que é verdade e o que não é verdade. Porque a mídia hoje vira uma guerra de ideologias, não é mais notícia. Faz muito tempo que eu não leio uma notícia. Eu leio um artigo de opinião. Cara, eu acho que o que eu sinto falta na imprensa brasileira é essa transparência de falar eu sou pró ou contra o governo, ou qualquer outra coisa, ou qualquer iniciativa. Você vê isso muito claro nos Estados Unidos e eu acho que na Europa, alguns países também, mas você não vê isso no país. Você tem que meio que entender mais ou menos o que eles estão querendo, nunca é tão imparcial. E nos Estados Unidos você vê, pelo menos a Fox News, você sabe claramente o que ela está querendo dizer, etc. Então, eu acho que se a gente tivesse isso mais claro, eu acho que na época da eleição a Carta Capital foi uma das que falou, não, eu tenho essa opinião e tal, eu não lembro qual foi, mas eu lembro que eles falaram e eu achei, nobre isso, falar isso, que já deixa os caras sabendo que tem um viés, né? Tem uma revista super elitista chamada Monocle e ela fala são tudo do lado bom da vida. Então ele fala, não, tem uma vila no interior de não sei o que lá que é super incrível, você tem que ver. Eu achava muito legal a revista, até um dia que eu li uma matéria sobre Florianópolis.
falando que, pô, Florianópolis é incrível, tem um polo tecnológico, não sei o que lá, uma opção de coisa. Eu falei, nossa, que legal Florianópolis. Pena que eu sei como é Florianópolis de verdade, sacou? É um lugar que tem 2 cinemas, é um lugar que tem pouco teatro, ou não tem teatro, e que ela não é essa exuberância toda que o cara estava tentando dizer. É para qualidade de vida, é para quando você estiver um pouco mais velho, mas se você... na produção ali, não é tão grande quanto eles estavam tentando dizer, que era uma economia saudável, que estava rodando tudo bem. Não, continua tendo seus problemas. Aí quando eu percebi isso, eu falei, bom, beleza, agora já sei como é que eu tenho que ler essa revista. E eu acho que falta essa clareza para a mídia em geral aqui no Brasil. Concordo 100%. Acho que a gente ganharia muito se os veículos se posicionassem, porque aí você vai fazendo essa sua rede, né? Você vai escolhendo e não achando que informação é uma coisa isenta e que não diz respeito a interesse. Sei lá, quando você escreve um texto, a escolha das palavras já demonstra interesse, já fala da sua formação, das suas opiniões políticas. Então essa isenção do jornalismo é muito questionável. E nesse mundo com tanta opinião, por que a mídia não poderia ter também, né? Seria bem mais interessante. Tem um livro de um cara chamado Douglas Rushkoff. O nome é Coercion, né? Coerção. E ele começa a introdução do livro ele falando: eles falam que açúcar faz mal. Eles falam que, sei lá, vai falando tudo. Eles falam. Aí no final ele fala, bom, beleza, você sabe quem são eles? A gente nunca sabe quem são eles, né? Quando falam, eles falaram por aí, esse tipo de coisa. Você nunca sabe quem é essa pessoa, essa entidade, eles, né? E tudo é feito para justamente te direcionar para alguma coisa, para alguma opinião. E aí, se a gente tivesse essa clareza, a gente estaria tudo bem. Bom dia. Queria falar sobre a bolha social que vocês comentaram, que realmente é um perigo. Mas, por exemplo, eu vi uma notícia recentemente que o Facebook estava otimizando o algoritmo dele para combater um pouco os virais, que sempre aparecem. Mas acaba se tornando essa bolha uma coisa passiva. O Facebook ele sempre vai te mostrar aquilo que você geralmente vê. Se você entra num post, ele vai começar a te mostrar coisas parecidas com aquilo. E não só o Facebook, às vezes você entra num site de compra, ele já vai te mostrar notícia ou ofertas daquilo que você já estava procurando antes. Site de notícia também, pesquisa no Google. Então, como fazer para evitar um pouco essa bolha que acaba acontecendo naturalmente, por exemplo? Eu acho que o raciocínio é análogo a quando você cansa de sair sempre com os mesmos amigos. Você vai ter que sair com outros amigos. Talvez você vai ter que sair de dentro dessa bolha para redes ou para locais que te deem a opção de não viver nessa bolha. Acho que essa pergunta para essas pessoas que estão sentadas aqui é super perigosa, porque é uma geração que começou fazendo blog, quando a internet era totalmente aberta, né? Não preciso nem... Começou quando? Em 1974, a Dani já tinha blog, tá? Esse daí em 1952, então... a gente vem de um momento onde a internet é exatamente o estereótipo da janela para o mundo. E hoje o que está acontecendo é que o algoritmo, enfim, né, tudo culpa eles falaram é o algoritmo, né, tudo é culpa do algoritmo, mas realmente ele está fechando. Então talvez a gente tenha que fazer um movimento inverso de sair dele. Eu vou ter que sair para outros lugares. Se eu for toda semana ver o mesmo filme no mesmo cinema com meu marido, eu vou cansar. Eu vou ter que ir na outra semana, eu vou ter que ir com as minhas amigas em algum lugar. Eu vou ter que ir num bar. Na outra semana eu vou num restaurante com... Enfim, a gente tem que se movimentar. Então, é viciante. Eu falei que no começo... É uma angústia minha, porque eu me perco lá, eu fico, né? Eu ainda não ativei o plugin do Newsfeed. Eu ainda estou meio... vou ter que fazer isso. Mas não ativei, eu estou ali ainda. Porque ele é gostoso. Mas se a gente não migrar de espaço... a gente vai ficar aí. Vocês viram um cara que ficou um mês, eu acho, sem dar nenhum like no Facebook, sem postar nada. E a conclusão dele foi que o Facebook dele mudou completamente. Porque esse algoritmo é muito difícil. Você deu like numa coisa, aquela coisa vai aparecer. Você deu like num tipo de página, vai aparecer um tipo de conteúdo. É legal, mas deixa tudo muito previsível, né? Então a gente... Cadê a surpresa, né, dessa coisa, dessa época de internet do começo mesmo? Era tão fascinante descobrir um blog novo. Era tão legal conversar com alguém que você nunca tinha visto antes, só porque vocês podiam encontrar um interesse em comum. Então, eu fiquei pensando,
A gente se conheceu assim, porque gostava de fotografia e porque ia no encontro do Flickr, sabe? Então, é muito legal. E eu conheço, eu sou aquela que fala, não, conhece de onde? Da internet. Vira até meio piada, sabe? Tipo, conheço muita gente da internet. E eu acho que é maravilhoso, mas a gente hoje fica muito mais reforçando quem a gente já conhece, né? Conversando. E sei lá, às vezes é interessante ir para um site que você nunca foi. Eu gosto de tempos e tempos de perguntar para alguns amigos quais são os seus sites preferidos, sabe? Me diz 3. E sempre dessa lista vem coisa legal, coisa que eu não consumia antes e que me mostra um novo mundo. É uma tentativa de sair da bolha. Ou vai pro Tinder também. Lá também é... Lá é a versão... azaração de rápido, né? De 140 caracteres. Mas, enfim, eu acho que... tem o Flipboard e o Zite. O Zite é muito legal, um aplicativo muito legal, que ele vai te dando notícias e você vai dizendo se você gosta ou não, e ele vai retroalimentando e te trazendo mais notícias sobre esse assunto. Eu acho que é um ótimo aplicativo assim, para você descobrir coisas novas e sites novos, etc. Você diz os assuntos que você tem interesse, então eu gosto de tecnologia, música, cinema, sei lá, fotografia, e ele vai aparecer uma opção de coisa lá para você. E aí você vai descobrir outras coisas que estão fora da tua bolha. Então talvez seja interessante você usar isso. Claro, é um outro algoritmo, mas é baseado nos seus likes de conteúdo e não só nos likes de assuntos que estão acontecendo, e ele não volta. Ele só aparece uma vez. Oi, bom dia. Não, assim, eu quero saber primeiro, acabei. Se esse imediatismo que a gente vê nas redes sociais, Facebook, Twitter, se ele é mais um reflexo da sociedade globalizada, com cada vez menos tempo para qualquer coisa na vida, tudo é mais variado, mais aberto às possibilidades, ou se as redes sociais elas moldaram a sociedade elas acabaram influenciando mais do que foram influenciadas. Eu queria saber isso. Eu não tenho bem a resposta, tá? Mas o cara do BuzzFeed lá, o Jonah Peretti, ele fala que o BuzzFeed foi feito para aquela rede que está ociosa no trabalho. Então, o cara que está procrastinando no trabalho, todas as notícias do BuzzFeed são feitas para isso. Então, com o comportamento que o cara vai usar, vai estar lá, ele vai ver aquela notícia, vai compartilhar e tal. Basicamente, ele faz para isso. Então, é um comportamento que já existe. Na verdade, a gente não tem mais tempo livre. Se você está no ônibus, você pega o celular para ver alguma coisa, ou para falar com alguém no WhatsApp e tal. Então, você não tem mais tempo livre. Você está sempre conectado com alguma coisa. Eu estou falando você é fogo, né? Porque tem gente que não é assim, mas eu digo, aqui eu imagino que todos estejam, mas a gente está sempre conectado toda hora e sempre tendo algum estímulo. Então, pode ser uma notificação. E às vezes a gente está com o celular no bolso, cara, e ele não tocou e você acha que ele está tocando. E você já tirou ele do bolso por uma, vibração fantasma. Então, eu acho que a gente mudou um pouco por causa desse excesso de notificação e etc., mas o grande problema para mim é que a gente nunca está desconectado. Assim. A gente acorda de manhã, já quer ver Instagram, ou ver se teve algum e-mail, alguma coisa no Facebook. Então, é só porque a gente está querendo saber mais coisas. Assim. Muito mais para a gente ter a falsa sensação de proximidade com os nossos amigos e tal. Eu acho, não sei. Mas eu acho que a rede social só extrapolou algo que já acontecia. Eu não acho que elas são responsáveis por alguma coisa. Eu acho que o nosso maior desafio é combater o conceito de que o tempo é um álibi muito nobre. Você fez isso? Não, não tive tempo. Né? Sou uma pessoa muito ocupada. Ele é uma resposta ainda muito nobre. Porque a gente sabe, ali no fundo, ali com nós mesmos, que quando a gente quer, a gente arranja tempo. A gente cria esse tempo. Então, enquanto o tempo for usado com essa nobreza toda de não, eu estou muito ocupada, eu não pude ver, eu não tive, né? A gente vai ficar nesse loop. Então, eu acho que... Mas eu não daria... Eu acho que daqui a um tempo, o tempo vai configurar de novo. Assim, eu não acho que isso vai durar muito tempo. Tem que lembrar, né, que a gente tem as mesmas 24 horas do dia que a Beyoncé. Né? Aquela imagenzinha que circula. O tempo é isso, a gente...
se a gente olhar e pensar no que a gente quer, a gente dá um jeito. O problema é que a gente vai no flow, vai no fluxo e aí a gente só vai ficando angustiado, né? Vai e colocando culpa no outro, seja o outro Facebook. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Não, desistiu. Na verdade, isso é uma pergunta não para vocês e o pessoal do bate-papo, é uma pergunta para a plateia. Eu queria que... Eu estou fazendo ela em todos os bate-papos. Eu queria que quem aqui aprendeu uma coisa nova, eu queria que levantasse a mão. Tipo, aprendeu alguma coisa nova aqui, levanta a mão. Alto mesmo, alto, tranquilo. Legal, legal. São muito bons. Olha aí o pessoal, tá o pessoal da frente, excelente. Não, só isso mesmo, obrigado. Gente, obrigada. Foi um prazer falar com vocês, conversar, trocar essas ideias aqui. E não sei, vocês querem deixar contato, Twitter, o meu é Dani Arraes, não sei, considerações finais. Sem tempo, né? @Mavá, MAWA. Dessolero, DSOLLRO. Vai muita coisa, né? Vai no Brainstorm 9, eu tô lá. Obrigada, gente. Obrigada.